E aí, bruxos, magos e feiticeiros do caos, meu nome é Iago Lima e eu estou aqui para lhe ensinar sobre magia do caos. Hoje vamos entrar numa nova etapa que algumas pessoas já estavam esperando, mas antes disso eu quero deixar um recadinho para vocês. Para quem gosta de magia e para quem gosta de ficção, está saindo uma nova série de livros em formato digital, não existe formato físico ainda, chamado Feiticeiro de Aluguel. O escritor ele é Jean Gabriel Almo, um grande amigo meu, que conta a história de um bruxo chamado Iago Lima. Sim, o personagem principal, ele é inspirado em mim. Que vai recebendo trabalhos para fazer as coisas aí no meio do Rio de Janeiro. Então, caso você queira ajudar novos escritores, principalmente o meu amigo escritor, né? Ele já tem outras séries de livros, ele trabalha mais com outro tipo de ficção, que é o cyberpunk, ou futurista, né? E tem alguns livros já publicados. E isso você pode ver também lá na Amazon, que tá lá também, acho que tem, se eu não me engano, tem livro físico, não só o digital. Eu vou deixar o link aqui da Amazon e o livro só tá custando R$2, que é o primeiro, que é A Noite em Neon. Então quem puder ajudar, clica aí, são só R$2 e ajuda um escritor. Além de se ler um bom livro e se divertir bastante. Vamos à aula de hoje. Vamos começar a falar sobre o psiconauta, gente. Essa parte do psiconauta que eu vou estar explicando, que eu vou estar ensinando, ela é mais focada para as pessoas que querem seguir um caminho onde querem ser xamãs, ou seja, um sacerdote xamânico, ou fazer magias em grupo, né? Ele é mais focado naquela questão de você também ajudar o próximo, entre outras coisas. Vou falando aqui, vocês vão entendendo onde encaixar cada parte das aulas. O psiconauta ele se trata de pegar aquela magia antiga, né? A questão tipo de sentir mais a natureza, de usar a natureza a seu favor, a sentir a magia de um modo primordial que fomos perdendo durante todo o tempo. Porque antes da história da humanidade, existia um poder mágico muito grande que era desconhecido. E ele foi conhecido pelos humanos na época, e ele foi se perdendo com o tempo, porque outras coisas foram entrando nesse meio mágico e tomando esse lugar. E esse poder ele foi se distanciando cada vez mais e sumindo. Então a magia que conhecemos hoje é uma magia diferente da magia primordial. Ela é uma outra magia. Uma outra, entre aspas, mas é uma transformação de pequenas partes dessa magia primordial. E agora, nesse novo Aeon, que eu já vou entrar nele, que já falei várias vezes, já toquei várias vezes em Nova York, você está trazendo essa magia primordial de volta, pouco a pouco, porque ela está sendo explorada novamente. Então nós temos aí a introdução, né, sobre como é a questão do psiconauta, do que vamos tratar, né, vocês vão ver nas próximas aulas que tudo está relacionado ao que eu falei nessa introdução, e vamos falar agora na primeira parte, né, na verdade segunda porque eu falei sobre a introdução, mas de novo eu vou tocar no assunto que eu vou trazer um pouquinho sempre nas aulas, que é o novo Aeon. Ou seja, a magia do novo Aeon. Com o passar do tempo, nas mudanças trágicas, elas trazem muitos magistas. Ou seja, muitos magistas aparecem em situações de crise que acontecem na Terra. Muitos acabam sendo charlatões nesse meio, tá? Que aparecem muitos magistas, então cuidado. É a mesma coisa que você vê muita gente que fala que segue uma religião e, na verdade, ela faz tudo contra ela, na verdade, ela só diz aquilo para se passar por algo que ela não é e fingir que sabe de algo, entendeu? Então, cuidado, porque isso não só acontece em certas regiões, mas também acontece no meio magístico. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes acontece tristemente com mulheres, como sempre, e tristemente as mulheres são muito afetadas em qualquer tipo de lugar, por causa desse mundo que nós vivemos, sociedade, que é muitas mulheres que tentam estudar e entrar no meio mágico, passam por isso, que é um cara, que elas vão procurar alguém, tristemente é um cara, né? Nem todos são, não estou falando de todos, mas alguns, eles utilizam dessa curiosidade, dessa vontade da pessoa de buscar conhecimento. Muitas vezes a pessoa está desesperada e ela está tentando buscar uma forma de se lidar com as coisas. E essa pessoa, vendo aquele estado daquela pessoa, normalmente mulheres, tentam se aproveitar. Tá? Acontece como? Acontece, mas vamos dizer que é melhor não. Mais provável que aconteça com mulheres, porque, né, olha a sociedade que nós vivemos, né? Sempre isso acontece, super comum e que não deveria. E aí, esse cara, ele usa desse poder para poder manipular e
acaba se aproveitando, entre outras coisas, de uma mulher. Então, por isso que eu digo, mulheres principalmente, com muito cuidado quando você entra de estudo meio magias, com quem você está lidando, quem está te ensinando, sempre fica com o pé atrás. Quando vocês estão vendo o vídeo aqui, quando vocês estão vendo, cara, por isso que eu sempre peço para vocês comentarem, para poder a gente discutir, para a gente dialogar, porque é muito importante sempre ficar com o pé atrás. Tipo, não é só porque vocês estão me vendo aqui e que eu estou passando essa informação, não é para vocês acreditarem tudo que eu falar ao pé da letra. Tenham um pouco de dúvidas, sempre tenham dúvidas, comentem, porque vocês precisam ter certeza das coisas, não é só ouvir e acreditar. Duvidar é muito bom, duvidar faz a gente pensar, sabe? Duvidar e se questionar faz a gente evoluir. Mas continua aí escrito, que é muito legal. Mas então é isso. Então, voltando a essa parte, quando acontecem várias coisas no mundo, grande catástrofe, entre outras coisas, magistas começam a aparecer. E nisso, esses magistas, os verdadeiros magistas, vamos dizer assim, verdadeiro entre aspas, tá? Eles que vão acabar decidindo como vai ser o rumo espiritual, não o rumo da sociedade, mas o rumo espiritual que o mundo vai seguir. E nessa questão de onde isso acontece, como aconteceu em alguns tempos passados, muitos desses magistas vão cair, vão morrer, e, entre outras coisas, vão sofrer, vão ser calados, né? Não necessariamente morte, nessas grandes lutas que acabam acontecendo. E os poucos que sobrarem, eles que vão modificar toda essa questão na Terra, ou na humanidade. E um porém é que muitas vezes a grande sociedade nunca vai ver essas pessoas, ou essa pessoa. Então acaba não tendo a questão de Messias, a questão do líder, né? Ele não vai aparecer. Ele acaba fazendo tudo sem a sociedade saber. Normalmente não é uma pessoa popular. Que é como eu disse antes, o próprio Messias ele pode ser um grande charlatão. Eu já disse isso em alguns vídeos sobre o Novo Aeon, né? Mas a magia do Novo Aeon, ele vai ser psíquico. O foco ele vai ser totalmente psíquico. E o que é isso? Ele vai bater com essa guerra de ideais que vivemos hoje em dia. Não só ideais, como pensamentos e certas atitudes. E que vemos muito isso hoje em dia. A volta dos estudos xamânicos, né, que eu falei no começo do vídeo, eles vão ser extremamente importantes. E essas questões xamânicas que estão retrocedendo, elas não vão ser como antigamente. Elas vão ter uma roupagem, uma forma diferente. Então, ela não vai ser igual. Mas ela vai pegar aquela essência e vai vestir uma roupa nova. Ou seja, é como eu vestido na Rússia, no norte da Rússia, com uma roupa fria, e aí quando eu venho pro Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, eu uso uma roupa pro calor, tá? Sou eu, nos dois quesitos, ali nos dois lugares, mas com uma roupagem diferente. É muito importante também nesse meio estudar técnicas e fazê-las, ou seja, ficar treinando. E essas práticas têm que ser diversas, porque aí você vai pegando um pouco de cada coisa, inventando coisas novas e experimentar cada detalhe diferente que vai te complementar. Os métodos, se vocês verificarem, de magia, a mágica que se faz, ele vai modificando de acordo com o tempo, época, lugar e etc. Então, se lembre que não existe um método específico, tá? Então, se possível, usar o máximo que puder diferentes técnicas, porque isso vai trazer uma sabedoria enorme para você. É importante trabalhar em conjunto para essa evolução, mas ao mesmo tempo é importante trabalhar unitariamente, ou seja, pessoalmente, porque aí você pode criar sua visão própria, sua filosofia e o seu ser próprio. A magia, com o tempo, ela está passando de uma questão material, de um quesito de trabalhar no material para trabalhar no lado psíquico. E ela tem modificado tanto para esse lado que a criatividade da humanidade tem se expandido enormemente. E as ideias humanas ela vem dobrando a cada década. A telepatia, a clarividência e a viagem astral, que eram bastante difíceis antigamente, se tornaram muito fáceis hoje em dia. Para muitas pessoas podem até ser difíceis, ou para só algumas, ou uma porcentagem pequena, mas em comparação antigamente se tornou bem mais fácil hoje em dia devido a essa mudança. E a magia ela funciona como uma forma de combater a repressão imposta pela sociedade, principalmente se vemos agora no tempo em que nós estamos. O aspecto caótico da magia do Novo Aeon é a anarquia psicológica, é a anarquia da alma, a anarquia do ser. É uma operação aplicada em nós mesmos e no mundo.
produzindo inspiração e iluminação através da desordem e do caos, das nossas estruturas de crença. Humor, crença aleatória, contradição, contra-informação e desinformação são uma das técnicas aí para você entender mais sobre isso e experienciar isso em si mesmo. Então, gente, esse aqui é o começo, tá? Da aula. Ficou meio grandinho, eu acho. Mas espero que gostem bastante. Não deixe de comentar, é muito importante. Outra coisa, não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter. Vai estar aí embaixo, tá? Na descrição, os meus links para você ir até o meu Twitter e meu Instagram, onde também podem me mandar mensagem. Não só por aqui, tá? Por lá também. Muito obrigado a todos e uma boa aula. Não esqueçam de fazer aquele treinamento das aulas anteriores e é isso. Um beijo para todos vocês e não se esqueçam, nada é verdadeiro e tudo é permitido.